Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula de matemática da turma do nono ano. E hoje eu irei fazer a correção da atividade referente ao conteúdo de razões trigonométricas. E esta correção eu resolvi fazer porque algumas questões que vocês não conseguiram responder, eu estarei aqui corrigindo para tirar as dúvidas, certo? Então, vou apenas responder aquelas que estão erradas, incorretas na atividade que foram enviadas para mim, certo? Então, pegue o seu livro didático, página 19, e acompanhe junto comigo para entender e tirar as dúvidas, ok? Então, olha só. Inicialmente é interessante lembrar o seguinte: nas razões trigonométricas, o mais importante para se resolver logo no início da questão é descobrir qual razão vai ser utilizada na resolução de cada questão, certo? Ou seja, se vai utilizar o seno, o cosseno ou a tangente, certo? Então, acompanhe comigo aqui a primeira, que está na página 19 do livro didático. Anderson e Marcelo estão treinando para uma competição de natação e vão atravessar um rio. Anderson nadará do ponto A até B e Marcelo de A até C. Então, neste caso, nós temos aí a letra A para ser respondida. De acordo com o problema, que medidas precisamos determinar? Veja só, coloquei aqui o triângulo retângulo que corresponde justamente aos pontos onde eles irão nadar. E aí podemos observar que Anderson, né, ele irá nadar do ponto A até B, portanto, o segmento correspondente que vai ser trabalhado na questão é AB aqui, A até B, e de Marcelo é de A até C, que no caso aqui é o segmento de A até C, ou seja, a resposta da letra A são os segmentos AB e AC, certo? Então, são as distâncias que nós iremos calcular para saber, né, que eles nadaram, ok? Então, na letra B, após responder essa letra A, podemos observar o seguinte: sem considerar a correnteza e sabendo que os atletas vão se deslocar em linha reta, conforme indicado na figura, quantos metros cada um terá que nadar. Para resolver esse problema, consulte a tabela trigonométrica e utilize os valores com a aproximação na segunda casa decimal. Certo? Essa tabela trigonométrica é importante lembrar que está na página 18, tá? E vai até a página 19. Então, é importante que você sempre consulte ela quando for trabalhar as medidas em graus. Como, por exemplo, nós temos aqui o seguinte, ó. Neste caso aqui, vamos calcular primeiro esse segmento A, B e BC. Então, primeiro ponto aqui é descobrir qual é a razão que nós vamos utilizar. Aqui nós podemos observar que vai ser a tangente de 40 graus. Por quê? Porque a tangente de 40 graus corresponde a cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, o que representa isso aqui é AB sobre BC, certo? Como nós temos a medida de BC aqui, que é 40, então vai ficar assim, ó. Lá na tabela trigonométrica vamos ter 40 graus igual a 0,84, que vai ficar igual a AB sobre 40. 40 que vem aqui, 40 metros, ok? E aí é só calcular. Quando nós organizamos dessa forma, fica fácil. Que aí é só multiplicar 40 vezes 0,84, tá? 0,84 vezes 40 é igual a 33,6. E aí eu tenho a distância que o Anderson vai percorrer de A até B. Ou seja, a linha vertical corresponde a essa medida de 33,6. Por outro lado, vamos calcular agora a medida que corresponde ao segmento AC, né? Então, para isso, nós vamos identificar que a razão aqui já não vai ser mais a tangente. Vamos utilizar o cosseno de 40 graus, certo? Que corresponde a cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí, qual vai ser a medida do cateto adjacente? 40. E a medida do cateto da hipotenusa eu não sei, vou descobrir aqui com o cálculo, né? Por outro lado, quando eu vou procurar lá na tabela trigonométrica, o cosseno de 40 graus corresponde a 0,77, certo? Então vocês vão observar isso claramente na tabela e aí, quando tiver tudo isso aqui organizado, fica fácil, porque aí eu vou ter apenas que fazer o seguinte, ó, 0,77 igual a 40 sobre AC, que vai ficar AC igual a
40 dividido por 0,77. E então, dividindo esse 40 por 0,77, vamos ter 51,9 metros. E aí a distância que corresponde à medida de Anderson, né? Aliás, de Marcelo. Então, a hipotenusa nesse caso, que é o segmento AC, corresponde a essa medida de 51,9. E aí foi a questão da página 19, certo? Já na página 20, né, que teve uma outra questão que vocês se atrapalharam, é a seguinte. Consulte a tabela para determinar a medida do ângulo A no triângulo retângulo a seguir. Então, esse triângulo retângulo ele está logo aqui abaixo, olha só. Então, o ângulo A está aqui em cima. Né? Nós temos as medidas dos três lados do triângulo retângulo, certo? E aí, nós vamos observar que é para calcular a medida do ângulo A. Neste caso, a gente vai utilizar o cosseno de A, certo? Então, o cosseno de A corresponde ao quê? 12 sobre 24. Que é a medida do cateto oposto, né? Aliás, o cateto adjacente, tá? Sobre a hipotenusa, que é 12 sobre 4. Então, dividindo esses dois valores, eu vou ter 0,5. Certo? Cosseno de A igual a 0,5. E o 0,5, lá na tabela, aí vocês com esse valor de 0,5 vai procurar qual é o cosseno, o valor correspondente ao cosseno de 60 graus, que de 0,5 que corresponde a 60 graus. E aí é só isso. Simplesmente isso é o suficiente para responder. Tá? Aí, passando para a página 4, a página 21, questão 4, né? Isso aqui foi a outra página que vocês conseguiram, conseguiram responder, se trabalharam também um pouco, né? A letra A eu percebi que quase todos acertaram, mas a letra B, C e D não foi bem o que aconteceu, né? Não houve tanto êxito quanto na letra A. Mas veja só, é só para descobrir o valor de x em cada um dos triângulos retângulos, ok? Na letra A eu tenho o seguinte, nós temos o triângulo retângulo com a medida de 50 graus, né? A hipotenusa correspondente a 30 centímetros. Então, observe que eu tenho aqui, olha, cateto adjacente e a medida da hipotenusa, né? Neste caso, vamos ter o seguinte, cosseno de 50 graus, né? Que vai ficar igual a x sobre 30. Sendo assim, eu vou lá na tabela trigonométrica e vou procurar saber quanto equivale 50 graus, o cosseno de 50 graus. É 0,64, certo? Vai ficar igual a x sobre 30. Simplesmente multiplico 30 vezes 0,64, que dá igual a 19,2 centímetros. Então, a medida de x aqui corresponde a 19,2 centímetros, certo? Já na letra B, nós vamos ter o seguinte, o triângulo retângulo está invertido, né? A hipotenusa está para baixo, mas o ângulo reto dele está aqui indicado na parte superior. Sendo assim, né, nós vamos ter o ângulo 35 graus, certo? E a medida de 25 centímetros aqui corresponde justamente ao cateto adjacente, certo? Nesse caso, como se trata de um cosseno, então vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí vou ter como medidas, né, cosseno de 35 igual a 25 sobre x. Eu procuro lá na tabela qual é o valor de 35 graus, né, o cosseno de 35 graus, é igual a 0,82, e isso vai ser igual a 25 sobre x. Sendo assim, eu vou ter o seguinte, 0,82x igual a 25, que vai, depois, vamos ter que dividir o 25 por 0,82, que não aparece aqui, mas é uma divisão, e eu vou obter aproximadamente 30,49 centímetros, certo? Então, a medida de x para a letra B é exatamente esta, ok? Logo aqui na letra C, nós vamos observar o seguinte, outro triângulo retângulo sendo colocado de maneira invertida, ele está baixo, certo? Mas é sempre interessante observar que o ângulo reto dele está aqui em cima. E a medida em graus aqui, olha, corresponde a 60 graus. Neste caso, 15 centímetros vai ser exatamente o cateto oposto. E temos que descobrir a medida da hipotenusa, tá? Então, neste caso, vamos ter seno de 60 graus igual a 15 sobre x, tá? Então, cateto oposto sobre hipotenusa, que no caso vai ficar assim, seno de 60 graus igual a
0,87, né? Lá na tabela trigonométrica vamos encontrar esse valor, que vai ser igual a 15 sobre x, que por sua vez vai ficar 0,87x igual a 15. Aqui vamos ter uma divisão mais uma vez, olha. Vou dividir 15 por 0,87. Então x vai ser aproximadamente 17,24 centímetros. E aí eu descubro o valor de x, ok? Logo abaixo tem a letra D, né? Na letra D, mais uma vez, triângulo retângulo, né? Colocado com a hipotenusa para baixo. Dessa vez eu vou ter que encontrar o valor de x que é correspondente ao cateto adjacente. Aí, veja bem, o cateto oposto, esse que está de frente para a medida em graus, né? Sempre importante lembrar disso, o cateto oposto está sempre de frente para a medida em graus do triângulo retângulo, tá? Se o ângulo fosse aqui, ó, então o cateto oposto seria x, mas como aqui nesse caso nós temos 70, então o cateto oposto é 20. Então neste caso vou ter que calcular a tangente de 70 graus, né? Aí vou lá na tabela trigonométrica, procuro saber o valor de 70 graus, né? A tangente dá 2,75, certo? Igual a 20 sobre x. E aí eu vou ter o seguinte, ó, 2,75x igual a 20. Aí vamos ter uma divisão de 20 por 2,75, que dá aproximadamente 7,27 centímetros. E a medida de x é esta aí, certo? Então, é isso, gente. Nós temos aí razões trigonométricas, tá certo? Eu acredito que todos vão se dar bem, que apesar de ter havido essas questões que algumas pessoas não acertaram, mas eu percebi que houve uma boa desenvoltura de modo geral na turma. Espero que vocês tenham compreendido essas questões que ficaram pendentes, né? E qualquer dúvida pode entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. Até a próxima videoaula.